Olá, professores. Então, essa última atividade a gente vai fazer uma construção para explorar a lei dos senos, tá ok? Então, o primeiro passo aqui é a gente pode ocultar essa janela de álgebra, posso também ocultar os eixos, certo? E a gente pode começar colocando o teorema, né? A lei dos senos, né? Então, o que diz o teorema? Diz aqui o seguinte: em todo triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Ok? Dá um ok aqui, tá? Se quiser, a gente pode aumentar essa letra em propriedades. Você pode vir aqui texto, mudar o tamanho da letra aqui para médio, por exemplo. Ok? Dá um ok aqui. Você pode colocar negrito também, tá? Então você pode fechar aqui, tá? Então a gente vai fazer uma construção para explorar, tá? Tá aqui, a gente pode dar um espaço aqui, então ok. Tá? Para explorar esse teorema aqui, né? Então a gente pode começar primeiro construindo um triângulo, tá certo? E se eu exibir a janela de álgebra, é uma vantagem porque todo ponto, todo objeto que eu criar aqui, o rótulo já aparece. Ok? Então depois a gente oculta essa janela de álgebra aqui, porque depois, se eu quiser que apareçam ou que fique oculto os rótulos, tá certo? Eu posso aqui clicar com o botão direito e desmarcar a opção exibir rótulo, tá ok? Tá. Então agora eu vou medir o ângulo, os ângulos internos. Eu posso simplesmente clicar sobre o triângulo. Eu cliquei aqui sobre a ferramenta ângulo, eu clico sobre o triângulo e ele já mede, já aparece as medidas automaticamente. Tá ok? Tá? Então aqui eu também vou querer o seguinte, eu quero visualizar o comprimento desses segmentos, tá ok? Tá? Então eu posso aqui clicar com o botão direito em propriedades e eu posso colocar aqui nome e valor, tá ok? Eu posso fazer isso. Para todos esses aqui eu posso colocar nome e valor. São os segmentos que são os lados do triângulo aqui. Ok? Então tá aqui. Tá? Então agora eu vou fechar essa janela de álgebra que eu não preciso mais dela. Então aqui eu posso arrastar um pouquinho assim para ajustar um pouco a minha construção. Tá. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a ferramenta, porque o que eu quero aqui, ó, em todo o triângulo as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Né? O que isso significa? Tá certo? Então vou fazer algumas razões aqui, tá ok? Então, vou fazer aqui, por exemplo, eu vou fazer... o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma divisão. Né? Divisão. Aqui em que eu coloco a medida desse segmento aqui, dividido pelo seno desse ângulo aqui. Certo? E eu quero ver o resultado. Tá? Para ver o resultado, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, clicar nessa medida, e aqui dentro eu vou colocar a barra seno de alfa. Tá certo? Eu não vou clicar novamente na medida aqui, porque senão vai inserir um novo espaço. Você vem aqui ó, em símbolos, alfa. Você já vai entender. Tá ok? Tá? Depois você fez isso, você dá um ok. Certo? Aqui eu posso arrastar um pouquinho aqui para cima. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para esse lado aqui, dividido por esse seno desse ângulo aqui, e esse lado aqui dividido pelo seno desse ângulo aqui. Tá certo? Para a gente ganhar tempo, eu não vou mostrar no vídeo, tá ok? Mas é o mesmo procedimento que a gente fez para fazer esse daqui, tá ok? Então estão aqui as medidas, eu já calculei, tá? Já fiz as razões, tá ok? E vejam que são todas, quando eu altero aqui, essas razões aqui são todas iguais, né? O resultado das razões, tá certo? Então o estudante pode alterar aqui, certo? E ele vai observar que essas medidas aqui, ó, essas medidas dos lados e dos ângulos mudam, mas essas razões, os resultados das razões são todos iguais entre si, certo? Então ele pode manipular aqui, né? E observar, tá certo? Ele manipula e observa, tá certo? Então a lei dos senos tem relação com essa propriedade que ele está vendo aqui,
tá certo? Que é o que? A forma como está escrito aqui, ó, em todo o triângulo, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, né? O que isso significa? Né? Que se eu pegar esse lado aqui e dividir pelo seno desse ângulo aqui, vai ser igual a esse lado aqui sobre o seno desse ângulo aqui, que é igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo, tá certo? É interessante que o estudante possa fazer uma construção como essa, tá ok? Ele manipula, tá certo? E observa qual a relação que existe entre essas representações aqui e essa daqui. O que está variando aqui e o que não está variando, né? O que é invariante, tá ok? Tá? E aí ele pode continuar essa construção para ver uma outra propriedade interessante, tá certo? Então aqui, por exemplo, se a gente clicar na ferramenta mediatriz e traçar, criar duas mediatrizes aqui, a gente encontra esse ponto de intersecção que é o circuncentro. Ok? Tá. E se ele marca essas intersecções aqui, ele pode criar o diâmetro dessa circunferência circunscrita ao triângulo. Vamos esconder, vamos ocultar as retas. Então, a gente pode ocultar essas retas aqui, com essa ferramenta aqui também, ok? Oculta as retas. Tá? Então, elas ficaram destacadas. Quando eu vou para outra ferramenta, já fica oculto, ok? Então, agora, a gente vai pedir o seguinte. Vamos medir essa distância aqui, ó. Eu posso clicar sobre o segmento ou posso clicar sobre os dois extremos do segmento. Tá certo? O que a gente vai ter aqui agora? Vejam que essa medida aqui é igual a essa razão. Então, ele pode alterar aqui e observar. Tá certo? Olha só. O que está acontecendo? Tá certo? Aí é importante que o professor mostre a justificativa. Tá certo? Por que isso está acontecendo? Tá ok? Por que essas razões aqui, se eu passo a razão, divisão entre esse lado e o seno do ângulo oposto, é igual a esse lado aqui, dividido pelo seno do ângulo oposto. Tá certo? Aqui o professor poderia traçar uma altura, tá ok? E fazer a justificativa, a demonstração. É possível, assim, o estudante pode entender, tá? É uma demonstração, uma justificativa simples de se fazer e que o estudante pode compreender, tá ok? Tá? Então eu espero que vocês aproveitem essa atividade.